Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela ZAP, Aliança para a Saúde Populacional. Hoje vamos falar sobre os aprendizados positivos que o Covid-19 deixará, pois, como estamos vivenciando, a pandemia tem provocado diversas mudanças em todas as sociedades. Para conversar sobre o tema, convidamos o Dr. André Cássias, gerente de coordenação do cuidado da Davita Serviços Médicos. Dr. André é médico de família, com pós-graduação pela Cambridge Health Alliance, e também em gestão de atenção primária. Espero que tenha contribuído aqui. E nós recebemos também Fernanda Mazeto. Fernanda é Senior Business Partner no GPA. Mestre em Economia e Gestão de RH pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, em Portugal. Fernanda tem 15 anos de experiência em RH, sendo os últimos 8 na área de benefícios e saúde. Para mediar a nossa conversa, apresenta a associada da ZAP, Sandra Maria Lima de Oliveira, fundadora e presidente do Grupo GEA. Psicóloga, Sandra tem mestrado em orientação vocacional pelo SEDE Sapiense. Sejam todos muito bem-vindos. Lembro aos participantes da live que o chat do YouTube já está aberto para perguntas e sugestões. Os nossos convidados, claro, farão o possível para atender a todos, mas caso não dê tempo, podem escrever para dúvidas@zapsaude.org.br, que é o e-mail que a equipe da ZAP vai encaminhar para os convidados responder as perguntas. Para entrar em contato direto com os convidados, você pode acessar o link do perfil de cada um no LinkedIn, que está aqui na descrição da live no YouTube. E agora eu passo a palavra para a Sandra, que vai conduzir a nossa conversa. Olá, obrigada, Mara, pela apresentação. Obrigada pelo convite também de participar desse evento. E é um prazer compartilhar esse espaço com o Dr. André Cássias e com a Fernanda, para a gente discutir um tema tão atual e tão importante. Então, eu gostaria de começar com uma pergunta para o Dr. André, seguido da opinião também da Fernanda, que são visões de médico e gestores que possam complementar aí. O que vocês têm a dizer e qual a visão de vocês sobre o que a humanidade ela tem a aprender com a crise que a Covid-19 tem instalado na vida das pessoas, né? Obrigado, Sandra. Obrigado, Azap. Obrigado, Amara, pela apresentação. É um prazer poder tentar enxergar aí o lado bom, alguma parte positiva dessa crise, dessa pandemia. O que ela está nos ensinando, né? A gente está sobrecarregado de informações negativas, de ensinamentos, ou talvez o que fizemos tanto de errado, mas assim, eu diferenciaria a parte pessoal, alguma questão corporativa e alguma questão macro, né? Se a gente falar da parte pessoal, o que ela pode nos ensinar, né? Dá para pensar em vários fragmentos, em várias esferas aí. A gente aprendeu a que cuidar de si é cuidar do todo também. Então, até então, a gente estava muito voltado a cuidar da sua saúde. Com a Covid, a gente aprendeu que não sair de casa é cuidar do idoso, é cuidar da criança, é cuidar da gestante. Então, quando alguém de baixo risco está cumprindo o isolamento, está conseguindo se manter isolado, lavando sua mão, enfim, ele não está cuidando só de si. Essa esfera de visão comunitária, de enxergar, eu acho que a gente está aprendendo agora, né? Valorizar os momentos especiais. Então, isso é uma questão que a gente está sentindo. Estar com a família, estar num convívio social, quanto isso nos tem feito falta. Eu acho que a retomada vai ser muito especial, a gente poder viver isso de novo, viver esse contato, e isso a pandemia está nos ensinando. Assim, eu acho que é notório a higiene pessoal, o uso de máscara. Eu fico pensando como é que há menos de 8 meses atrás a gente entrava no hospital sem máscara, né? A gente ia visitar alguém, então isso vai ficar para sempre. Eu não consigo enxergar mais
entrar no hospital, ou talvez até algumas clínicas, sem usar máscara. Quando a gente via alguém usando máscara na rua, a gente pensava, nossa, deve estar em quimioterapia, né? Ou deve estar lá com sua imunidade. Agora, não. Agora, a máscara passou a ser uma parte do cotidiano e tomara que isso se incorpore. Parece que vai ficar em pelo menos alguns momentos, né? Cuidar da nossa saúde física e mental, e aí eu vou deixar o trabalho home office para a gente conversar um pouco mais aprofundado, né? Então, essas pequenas As contribuições nuances. a gente pode avançar. Fernanda, o que você tem nos complementar? Eu acho que eu vou complementar, não necessariamente só com uma visão organizacional, mas acho que uma visão pessoal também. Coisas que eu aprendi com o Covid. Na verdade, eu não sei nem se a gente aprendeu. Eu sei que o Covid deu a lição. Se a gente aprendeu, a gente vai ver como vai ser a reação das pessoas daqui para frente, né? Ele nos ensinou, mas eu não sei se todo mundo já se conscientizou do que de fato deve ser feito. Então, pegando um pouco do gancho da questão da higiene que o doutor comentou, a gente acho que escancarou para todo mundo a questão de segurança sanitária, né? Eu vi uma frase muito interessante que é: não existe segurança sanitária para ninguém se não houver segurança sanitária para todos. Então, a partir do momento que a gente está falando, né, não tem recursos básicos de higiene, esgoto, tratamento de água, não adianta a gente melhorar os melhores apartamentos dos jardins, sendo que a gente lida no dia a dia, em qualquer lugar que a gente vai, com pessoas que não têm acesso à segurança sanitária. Então, acho que esse é um aprendizado que todos deveríamos levar para frente, sobretudo nossos governadores. A questão da Covid também, acho que escancarou o que a OMS chama de infodemia, né? A gente, além de ter a pandemia que a gente está vivendo, a gente sofreu uma enxurrada de informações falsas, sobretudo no cura, não cura. Então, aprender a consultar em locais sérios, em sites, em fontes, acreditar na ciência, sabe? Não sou eu que vou trazer a cura, não é a Sandra, são pessoas como o doutor André, médicos formados, cientistas que vão nos ajudar a sair dessa. Pode não ser imediatamente, mas a gente vai sair dessa com a ajuda de pessoas sérias, cientistas. Então, fontes sérias, pessoas sérias e credíveis para nos ajudar a sair disso. Eu queria enaltecer também um pouquinho o papel do SUS, embora né, acho que a grande parte da nossa audiência aqui não seja utilizador do SUS, né, a gente tem acesso a sistema privado de saúde, a gente faz parte dos 23% da população só. Então, a gente tem aí um SUS que ajuda 150 milhões de brasileiros, que com todas as suas falhas, que com todas as suas críticas, acho que deu para ver a importância que um sistema de saúde tem. Prova disso é que foram colocados aí mais de 11 mil leitos de UTI exclusivo para tratar Covid no SUS. Eu acho, e por último, não tem muito a ver com, muito menos com RH, mas eu acho que todo mundo aprendeu, vendo imagens, né? Jacarés em Florianópolis tomando rio, animaizinhos não sei aonde. Acho que é cuidar do meio ambiente. Gente, enquanto mais a gente preservar os ecossistemas, né, menor o risco desses vírus saltarem dos animais silvestres para nós. Então, acho que preservação do meio ambiente é uma lição dada, não sei se necessariamente aprendida, mas para mim é uma das lições que o vídeo passou para a gente, sem dúvida. Você diria, Fernanda, que o legado, então, que está sendo deixado é um legado mais positivo do que negativo pelo coronavírus? O legado em si, aí eu dividiria, né? Eu acho que essas foram as lições que a gente aprendeu. Legado, a gente pode dividir no que é o legado positivo e negativo, e aí negativo, eu acho que eu vou me ater muito ao legado econômico, né? A gente não pode desprezar o impacto que o coronavírus vai deixar na vida das pessoas, sobretudo por razões econômicas. A gente está falando em termos de economia, o Brasil, acho que os índices recentes de queda do PIB no Brasil no segundo TRI foi de 11%.
União Europeia, 15% a queda do PIB no segundo TRI. E, além disso, o que se espera no Brasil, além do índice alto de desemprego, que deve bater 14%, salvo erro, esse ano, em detrimento dos 11% do ano passado, o que a gente vai ver no Brasil, ainda por cima, é a queda da massa salarial. A queda da massa salarial, na verdade, é o que as pessoas recebem, né? Então, o que as pessoas vão receber esse ano, fruto de suspensão de contrato de trabalho, redução de carga horária, essa coisa toda, o governo, né, prevê aí uma queda de massa salarial de 6%, o que impacta claramente o poder de compra das pessoas. Então, eu não tenho como falar só de legado positivo do coronavírus. Essa questão de impacto econômico, a gente não sabe onde vai dar. É só ver a quantidade de empresas que estão fechando. Uma coisa é ficar fechada há 3 meses, outra coisa a gente já anda para o 5º mês de muitos, né, comércios, restaurantes. Então, não tem como não falar de impacto econômico, gente. A gente aprendeu muita coisa, né? Mas chega um momento que as pessoas precisam comer também. Então, tem essa questão do impacto econômico. Só um dado que eu acho interessante partilhar, eu estava vendo uma reportagem ontem, para verem como a gente não vai conseguir medir o que vai acontecer. Eu estava vendo ontem uma reportagem da IATA. A IATA é aquela organização que gera tráficos aéreos, né, no mundo. Eles estimam que o número de voo volte ao normal, entenda-se janeiro de 2020, pré-coronavírus, o número de voos volte ao mesmo patamar só em 2024. Então, assim, imagina, 4 anos de um setor, e aí eu estou falando de impacto em tudo, né? Companhia aérea, turismo, serviço, etc, etc, etc. Então, tem uma curva grande de aprendizado, de reinvenção para todo mundo aí. São tempos bem desafiadores. E por falar em impacto, doutor André, como o senhor vê o impacto do coronavírus na saúde, na sequência dos tratamentos das pessoas que nesse momento se encontram isoladas e evitando, inclusive, contatos com profissionais, com laboratórios ou outros centros? Eu vou partir essa resposta a partir da experiência nossa. Assim, a gente tem uma rede de clínicas em São Paulo, onde já vinha acompanhando as pessoas aí por 10 anos. Quando chegou a pandemia, o que a gente viu? Viu se esvaziar, até por medo de se deslocar até a clínica. São idosos que precisavam de um acompanhamento crônico, constante, eram pessoas que estavam em investigação num câncer, eram pessoas que estavam lá acompanhando um check-up e nesse momento estão sendo desaconselhadas a sair de casa e estão procurando menos o seu acompanhamento médico. Nesse prisma, o que acontece? Apresentou-se para uma organização um desafio, principalmente nessas grandes metrópoles, como São Paulo, né? Apresentou-se um desafio. O que ficou delegado? O que as empresas estão aprendendo com isso? Primeiro, elas têm que ser flexíveis. As empresas não podem não ser flexíveis mais, né? Cada vez mais a modernidade estava imputando esse critério, mas agora é obrigatório. Isso de eu preciso mais de tal especialidade, eu preciso mais dessa função, isso tinha que ser, espaços físicos pararam de ser tão necessários, os aluguéis não eram mais a parte mais importante das empresas. Então, e a tecnologia veio com tudo. A tecnologia já estava muito consolidada em diversos setores. Na saúde, era um atraso. A gente não tinha a possibilidade de conversar com esse paciente em casa. Já eram, antes, pré-Covid, já era um paciente que tem dificuldade de se movimentar, já era um paciente que tinha que pegar o metrô, que tinha que descer uma escada e que não podia ver seu médico se não fosse presencial, né? Existia aí até um cerceamento dessa nova tecnologia, que seria a teleconsulta, por alguns motivos de medo, alguma coisa corporativa médica, talvez assim até uma inaptidão, e mesmo para as pessoas não acessavam seu médico através de tele. O que a Covid trouxe?
a realidade da teleconsulta, né? Isso em diversas situações. E as empresas que começaram antes ou que já tinham essa vocação, essa disponibilidade. Então, de novo, além da flexibilidade, a capacidade de inovar, né? Se uma empresa não tem essa capacidade de inovar, de incorporar novas tecnologias, de incorporar o mundo digital, em determinados momentos, ela vai sumir. E aí eu digo também, mesmo o SUS, a gente fala do mundo corporativo, mas como a Fernanda citou, o SUS teve essa capacidade também, em muitos ambientes, de conseguir fazer teleconsultas, teleatendimento, para que a pessoa não se deslocasse lá para o seu médico, por motivos não tão importantes, para que a pessoa não se expusesse dentro de um pronto-socorro, ou até mesmo, às vezes, dentro de um hospital, se não fosse realmente necessário. Então, para a saúde, a gente ser pensar do lado bom, do lado positivo, ela trouxe o legado da teleconsulta que vai ficar, não sei se vai ficar nesse volume, para todas essas situações, mas vai se estabelecer, né? Trouxe uma legislação para isso, trouxe todo um instituto para avaliar se essa receita é realmente assinada digitalmente, trouxe a assinatura digital que comprova que é o médico, a enfermeira, o psicólogo que realmente está assinando essa orientação, essa receita, esse atestado. Então, trouxe todo um arcabouço estrutural digital que não é assim tão uma tecnologia lá do outro mundo, não, é uma situação simples, mas que não estava incorporada, né? Trouxe essa incorporação dentro dos prontuários, os prontuários evoluíram, os prontuários digitais se estabeleceram. Então, claro, se a gente olhar para o Covid, a gente vê aí 100 milhões de mortes no Brasil, já, né? Já estamos em 97. A gente vê uma série de coisas negativas, a gente vê hospitais vazios, né? Então, a gente vai ver daqui para frente um equilíbrio entre o que é realmente necessário, né? Toda situação de crise, e aí vem a crise econômica que o Fernando falava, também é uma oportunidade. O capitalismo vai ter que se reinventar, vai ter que se... Era tão importante todas essas viagens de avião, era tão importante todos esses internamentos, era tão importante toda a ida no pronto-socorro, quer dizer, a gente passa uma régua desafiadora de dizer o que é importante. E aí vem uma outra estratégia que a gente pode depois aprofundar, que é a busca ativa. Então, se eu tenho paciente agora em casa, a pessoa não pode ir no médico, mas ela está com um diagnóstico de melanoma. Eu preciso buscar essa pessoa para que ela não adoeça. As redes de clínicas, as instituições, o próprio governo que consegue localizar isso e buscar isso, vão não simplesmente sair na frente, mas vão entregar realmente valor para a pessoa. Eu estou buscando um paciente que estava sob risco. Esse do melanoma está em alto risco, mas também tem lá o hipertenso, o diabético, um segundo risco. E também tem lá aquelas pessoas que precisam fazer exames rotineiros, como busca do câncer de mama. Eu preciso atender essas pessoas, eu preciso alertá-las que nesses 6 meses elas não podem atrasar seu diagnóstico. Isso vai dar um impacto lá na frente, num câncer avançado, uma maior mortalidade no ano que vem, que daí não é reflexo do vírus direto, do coronavírus, mas de tantas outras coisas que nós não fizemos. As empresas que conseguirem localizar dentro das pessoas que elas acompanham, essas pessoas sobre tais grupos de risco e fizerem a busca ativa, também vai ser um legado, né? Tá aí a lição, tá aí o desafio. Quem vai fazer isso? Quem vai buscar? Quem tem inteligência para conseguir localizar essas pessoas? Ótimo legado que o Covid vai deixar. Posso complementar a questão da teleconsulta? Eu acho que é uma oportunidade, sem dúvida nenhuma, para as empresas da saúde, mas também para empresas como a nossa, que são contratantes deste produto, né, que trabalham com seguradoras, com operadoras, porque é algo que eu tenho discutido muito nos grupos de RH e de saúde que eu participo,
a nossa tentativa, já há anos, há pelo menos, sei lá, 5 anos a gente fala disso nos grupos de benchmark, da dificuldade em implementar a telemedicina. Eu nem digo a telemedicina em si, né, porque isso foi muito avançado agora por causa da Covid, mas mesmo uma ligação telefônica, o que muita gente acaba chamando de gatekeeper, né? Não gosto muito do termo, mas idas desnecessárias a pronto-socorro, por que não ligar para um 0800 antes, passar o seu sintoma, e se for direcionado, aí sim você vai. Eu acho que as empresas, os departamentos de RH têm sim que se aproveitar este momento para incutir isso nos colaboradores. Eu tenho falado a gente trabalha com 4 parceiros da área da saúde, né? Entre operadoras e seguradoras, faça a nossa dimensão. Eu tenho falado com eles todos se prepararam, então eu tenho... a gente tem reforçado o comunicado para os colaboradores de não vá sem necessidade ao pronto-socorro, porque você pode ir bem e voltar doente, né? Infectado, inclusive, e aproveite para fazer as consultas. Então, tanto ligar no 0800 como fazer a consulta em si. Isso é bom para todo mundo, né? É bom para o colaborador, para o utilizador, no caso, que garante a sua saúde sem sair de casa. E, no fundo, é bom para a empresa também, na questão de sinistro, né? A gente não deixa de cuidar das pessoas, como o doutor falou, putz, a quantidade de diabético, de hipertenso, que não está se cuidando, e isso não é bom para nenhuma empresa, né? Porque isso vai refletir lá na frente num sinistro maior, de alguma outra forma. Então, a gente quer garantir o cuidado das pessoas, e aí eu digo que reflete bem em sinistro. Alguns estudos apontam, eu tenho falado com algumas seguradoras, um custo aí de cerca de 20%, 30% a menos, né, nessas consultas. Então, né, na continha final, quando a gente for negociar plano de saúde, esperemos que tenha um impacto positivo no sinistro, sem as pessoas se deixarem de se cuidar, né? Exato. Olá. Oi, estamos aqui. Me perdoe, esse é um dos impactos do home office. Eu acabei sumindo da tela, estou de volta. Deu uma simulação. Você estava falando em relação ao home office, Fernanda? A gente estava falando em relação à telemedicina, na verdade, Sim. né? Mas acho que enquanto home office, podemos pegar o gancho sem dúvida nenhuma. E aí, falando de inovação tecnológica, né? O doutor André comentou que as empresas que estavam preparadas, enfim, saíram na frente. E eu acabei vendo um meme muito engraçado, logo no começo da pandemia, que era essas brincadeirinhas, né? Que era, quem foi o responsável pela transformação digital na sua empresa? O departamento de inovação, o departamento de TI, o RH ou o coronavírus? Então, acho que isso responde à dor de muitas empresas que, de uma hora para outra, se viram obrigados a colocar os colaboradores em home office. O GPA, no caso, a gente tem 100 mil colaboradores, e como a gente tem loja de bens essenciais, então supermercados, a gente não deu para colocar todo mundo, como é óbvio, porque a gente tinha um propósito maior, que é alimentar as pessoas. Mas os colaboradores da corporação, então a gente está falando entre grupo e unidades de negócio, 2.500, 2.800 mais ou menos, esses de fato foram para home office, mas diferente de outras empresas, a gente nunca passou a chave e falou, agora ninguém entra. Não. E por que isso? Porque a gente respeitou cada um. Então, teve gente que preferiu e se sentiu mais seguro, até por questão de ambiente, de espaço em casa, conexão da internet, o que fosse, ir para a sede. Então, a gente nunca fechou, apagou a luz, falou, voltamos daqui 3, 4 ou 5 meses. A gente deu essa liberdade. Alguns departamentos que estão mais no olho do furacão, por dizer assim, tem garantia de abastecimento, compra, abastecimento de loja, acabaram se revezando de alguma forma, mas 95% das pessoas fizeram o home office. O que foi um grande aprendizado, sobretudo porque a gente descobriu que a aceitação é diferente. Tem gente que gosta muito, tem gente que desgosta, que tá louco para voltar de verdade, e tem gente que fica no meio termo, né? Que gostaria de trabalhar 2 ou 3 dias em casa e ficar 2 ou 3 dias para a sede. E até baseado nesse experiência do home office,
Há cerca de 15 dias, a gente fez uma live, né? Nosso presidente fez uma live com os colaboradores da sede e implementou o que a gente chama de regresso voluntário e flexível. Então, aquelas pessoas que, por qualquer motivo, ou não estão se sentindo bem em casa, o motivo que for, a sede está disponível para receber essas pessoas, obviamente, com todo o protocolo de segurança, higiene, então, testagem, aferição de temperatura, as mesas são segregadas, todo colaborador que vai recebe máscara, álcool em gel, a gente também dá uma barra de chocolate de boas-vindas, né, para tentar adoçar um pouco a vida das pessoas. Então, tem uma série de medidas que a gente, desde revisão de refeitório, aquela coisa que eu acho que eu não vou entrar aqui, porque todo mundo fez há 4 meses atrás, então não vale a pena citar, mas a aprendizagem do home office foi bem interessante. Muita gente gosta, tem gente que não gosta, mas o que todo mundo achou em comum foi manteve ou aumentou a produtividade, e o maior ponto de desafio e o que fez o home office funcionar, para além de estrutura tecnológica, que eu não vou entrar aqui, é a questão de comunicação constante, com liderança e com o time. Sem comunicação, no mundo em que a gente está, a gente recebe tanta comunicação, então é comunicação muito assertiva de time, de liderança, de gestor. A empresa, eu acho que isso, assim, a gente foi espetacular mesmo, tem elogios para fazer para o grupo, sabe, deixando o colaborador a par de tudo que está acontecendo, pontos de situações com liderança, fizemos até reuniões no início da pandemia com palestrantes externos para explicar desafios do home office. Não tiramos o investimento em treinamento, então a gente continua, a gente tem programa, a gente tem um dia por mês que é o dia do desenvolvimento, o dia do desenvolvimento continua. Enquanto eu estou falando aqui, às 11 horas da manhã, estava tendo uma outra live de Dia dos Pais, com influencer falando para os pais. Então, a sensação da empresa estar apoiando e a sensação de que nada mudou dentro do possível, como é óbvio, isso a empresa garantiu e o pessoal tem gostado bastante da forma como tem sido conduzido, sem dúvida. Pessoal, desculpa interromper, mas dá para acreditar que já passamos aí de quase 30 minutos de live? Então, preciso só lembrar que realmente o tempo voa. Chegamos quase à metade do nosso tempo, a discussão está ótima, o papo está cada vez mais enriquecedor, mas temos já perguntas da nossa audiência, então eu peço que sejam mais diretos e que possam responder também a nossa audiência. Legal. Obrigada. Eu estou com uma certa dificuldade no meu chat para ler as perguntas. Eu posso passar aqui a Natália Lima de Farias. Ela pergunta: consideram que o legado do Covid-19, visto que está sendo tratado, é um legado que já deveria existir com relação à inovação, se reinventar, não sendo um legado do Covid-19? Doutor André, quer começar com a resposta, por favor? Sim, então a Natália fez uma pergunta ótima aí, vem contra o meme que a Fernanda já tinha falado. A gente já tinha esse interesse de evoluir em muitos aspectos, Natália. Como empresa, como saúde, como médico, né? A minha especialidade é médico de família, a nossa empresa já tinha essa vontade de botar o paciente em encontro com o seu médico já há muito tempo, né? A gente acredita que, se você está acompanhando, a gente estava aqui antes da vídeo conversando com a Fernanda. A Fernanda agora está lá em Portugal. E se ela quisesse conversar com o seu médico, há 6 meses atrás não podia. Assim, legalmente, nem o nosso Conselho Federal de Medicina, nem não existia lei que possibilitasse um encontro entre o médico e seu paciente. Isso vai ser coisa para o passado. A gente não vai mais acreditar que não dá para encontrar o seu médico. E aí a gente acredita também na possibilidade de que você tenha um médico sempre mais fixo, que esse médico te acompanhe durante toda a trajetória, durante toda a sua jornada de vida, né? E então, Natália, isso aí era o que a gente sempre acreditava, a gente estava batalhando por isso, né?
e por pressão e tentando inovar, mas o Covid foi lá e fez isso acontecer, né? E agora se imagine, você agora precisa de uma opinião do especialista que é pontual, mas o teu médico que te acompanha durante a tua vida toda te encaminhou. Também pode ser por vídeo? Pode ser inclusive com 3. Teu médico pontual, você e lá um especialista específico do pulmão, do coração, ele pode dar? Pode. O que a gente tem que pesar aí, e daí também tem que haver um equilíbrio, que é o contato presencial não vai ser substituído totalmente, não é? Hoje a gente está vivenciando agora, nesse momento, essa live, mas existe uma leitura corporal, existe uma maneira de interação humana, existe o exame físico da pessoa que não vai conseguir ser substituído totalmente pelos contatos à distância, né? Então, o ideal é que esse mesmo médico que te acompanhou por tele, possa, em determinado momento, te ver pessoalmente. Aí sim a gente está dizendo de um contato, de um cuidado realmente muito privilegiado, né? Realmente um legado positivo. Isso, eu não tenho a certeza que todo mundo tem essa compreensão, né? Como diz a Fernanda, é um desafio, mas a gente quer ver se isso vai ser incorporado como legado mesmo. Eu acho que a Fernanda... Okay. Eu acho que eu posso complementar, se eu puder complementar, mas olhando a parte da empresa, né? E olhando até os consumidores. Então, é um pouco do que o doutor falou. As pessoas já estavam se preparando e alguns hábitos a gente já tinha, a gente acabou exponenciando. Então, vou dar o exemplo do e-commerce, por exemplo. As pessoas já tinham hábito, já existia o e-commerce, né? O próprio grupo já tinha o seu e-commerce, mas com o Covid, o que aconteceu foi disparou, né? Quando a gente vê até os próprios números da companhia, a gente vê um crescimento do e-commerce na casa dos 270% no segundo TRI. Então, é muita gente que muda o seu hábito. E a meu ver, e enfim, acho que ao olhar do varejo como um todo, é um hábito que veio para ficar. A gente vê a questão de entrega de comida em casa, né? Ou entrega de produtos em casa. O GPA tem uma das unidades de negócio, aproveitar para falar aqui o merchan da empresa, a gente tem uma empresa que chama James Delivery, que faz entregas de compras, enfim, o que quiser, o shopper compra na loja e entrega na sua casa, é o James. O James cresceu 1.800%. A gente começou a pandemia em 15 cidades e poucas lojas, em 3 meses a gente teve que ir para 300 lojas, o que era quase o que... Eu não quero dizer seguramente, mas é pouco provável que aconteceria se não fosse o aumento da demanda como a gente teve. Então, o novo legado, eu acredito seguramente que a mudança de comportamento veio para ficar. Não digo que as pessoas não vão mais ao mercado, sim, elas vão ao mercado, porque até por uma questão, né? Quero sair de casa, quero espairecer, mas elas vão naquelas redes que começam a lhe transmitir confiança. E confiança, durante essa pandemia, ela começou sendo uma coisa e terminou outra. A gente viu no começo da pandemia que aquelas cenas, né, o pessoal estocando papel higiênico, não sei o que, aquela coisa toda. Então, as pessoas, logo no início, meados de março, onde elas iam? Onde era garantido o abastecimento. Passado 15, 20 dias, a percepção mudou. Elas não queriam só onde o abastecimento estivesse garantido. Elas queriam num lugar que tivesse o que elas estavam à procura, então que não tivesse ruptura, mas que elas se sentissem seguras. Seguras em questão de higiene, de limpeza, disso tudo. Então, a relação do consumidor com as próprias lojas muda. Hoje não adianta só ter o estoque, você tem que o estoque e mais uma série de coisas que vá ao encontro do que o seu consumidor quer. Sandra, se me permite, temos aqui... Fernanda, você consegue? Conseguiu? Então tá joia. Dando continuidade aqui, o Rodrigo Gomes pergunta o seguinte: como vocês visualizam a questão da NR17 atrelada aos muitos serviços em home office? Será que a longo prazo teremos problemas de saúde devido à falta de
ergonomia, nos equipamentos residenciais? Aqui também acho que cada um tem uma solução, mas vamos à questão, Fernanda, como vocês veem esse lado? Olha, eu confesso que ainda existe a NR, mas, de novo, né, o Covid nos fez ir do home office do dia para a noite. Então, eu acho que o que pode acontecer vai depender muito do futuro. Até hoje, a gente não teve, felizmente, problemas com a questão do teletrabalho no âmbito da NR, mas o que vai acontecer, eu, de fato, não consigo prever. O que a gente fez, e foi justamente por isso que eu falei, a gente nunca fechou a sede, falou, agora todo mundo em casa, porque a gente não sabe as condições que as pessoas têm em casa. Então, a gente deixou aberto a sede para quem quiser, garantindo toda a questão de higiene e segurança, e se achar que trabalhar da sede é mais confortável, por uma questão de rede, né, por uma questão de acesso, por uma questão do que for, a sede está aberta aos colaboradores. Então, neste momento, não sei, né? Seria até quase com ingenuidade da minha parte dizer o que vai acontecer, mas a gente deu a opção de se trabalhar em casa, garanta que você tenha as suas condições adequadas de trabalho. Ok. Doutor André, a Cecília pergunta aqui, que lição vocês acham que a pandemia deixará para as relações familiares, considerando os novos formatos de trabalho, que é a manutenção da produtividade, educação infantil e a divisão de tarefas em casa? Pode ir me complementar depois pela Fernanda. Olha, que legal. Pô, Fernando, muito prazeroso pensar sobre isso, né? A gente tem algumas lições aí do legado que deixou já na China, onde está diminuindo, e a gente viu, infelizmente, que aumentou conflito familiar. Então, essa é a primeira grande informação que chegou para a gente. Então, aumentou separação, aumentou briga, aumentou, inclusive, situações de conflito físico. Quando parou para analisar realmente o que tinha acontecido dentro dessas famílias, eram famílias que já estavam pré-Covid muito mal, não eram famílias bem estruturadas. Quer dizer, ele agravou alguma coisa que não estava convivendo bem. Então, ele trouxe à tona, ele colocou as duas pessoas para se resolverem. Por outro lado, e aí é menos falado, trouxe a oportunidade de um pai e de uma mãe verem o seu adolescente crescendo, verem o seu adolescente numa sala de aula virtual, vendo as suas crianças. A gente tem a experiência própria aqui na Davita de colocar a nossa TI toda em casa, e eles estão, e para a TI, para a parte de desenvolvimento, Health Analytics, que a gente tem muitos colegas trabalhando na análise dos dados, eles fizeram até melhor em casa, e estão com as crianças, estão com a família, e isso, então, além dessa experiência, a gente vai ter muitos estudos mostrando isso na área da psicologia, né, Sandra? A gente vai ver muitos avanços em trazer a família de volta, uma estrutura aí pré-idade média, né, que tinha as pessoas trabalhando dentro dos seus lares, né? E a industrialização tirou as pessoas dos seus lares, agora com a possibilidade do home office, poder ter dentro de novo o convívio familiar. Claro que se não é uma família estruturada, as pessoas estão convivendo pela contingência de conviver, quer dizer, não estão ali felizes, vai ter esse período de conflito. Passando isso, eu acho que a gente vai ter famílias mais fortes, mais estruturadas, que conversem mais, que se falam mais e que conseguem perceber as outras fases da vida. E isso, só com o tempo, o quanto a gente vai aprender com uma criança dentro de casa. A gente já a gente vê as crianças por pequenos períodos e vê a criança mais tempo, vê o adolescente mais tempo. Isso vai ser um aprendizado enorme para a pessoa que estava afastada disso. Então, vai ser um legado bom poder ter o home office com a família. Eu não tenho a menor dúvida. O home office, eu acho que é um legado bom.
Tem a questão do aumento da violência, né? Como o doutor André falou, e o GPA não é alheio a isso. Tanto é que, em parceria com o Instituto Avon, a gente aderiu à campanha Isolada Sim, Sozinha Não. Então, hoje, dentro dos aplicativos, quer do Extra, quer do Pão de Açúcar, a hora que você vai fazer compra, o que for, tem um banner lá que, se você estiver precisando de ajuda, clica e te direciona para um número de WhatsApp. Então, você consegue fazer isso discretamente na sua casa, simulando uma compra. Na verdade, você está tirando dúvidas e solicitando ajuda. De fato, foi algo que nos chamou a atenção, esse aumento, né, de casos de violência. Quanto à questão do legado positivo do home office, tem toda essa questão de ambiente familiar, né, de ver o filho crescer, de passar, de não pegar trânsito, né? A gente está falando de uma cidade como São Paulo, a média diária de deslocamento, aí é dados da SP Trans, não é meu, 1h15 por trecho. Então, quem tem a oportunidade, obviamente tá gostando, né? Infelizmente, não é todo mundo que tem a oportunidade, são pouquíssimos. A gente fala de home office como se 100% das companhias aderiram. Não, né? O Brasil tem milhões de empresas, tem muita empresa que não aderiu, né? Infelizmente, as coisas não se resumem a Vila Olímpia, Faria Lima e Jardins. Tem muita empresa que continuou normal, mas eu acho que quem teve oportunidade, só o fato de não pegar trânsito é considerável. Por outro lado, algumas pesquisas que eu tenho visto na área de RH, o maior receio dos profissionais ficarem em casa, porque nem tudo é bom, né? É falta de reconhecimento. Então, as pessoas têm este receio de ficar em casa e não darem a sua visibilidade, né? Não só para a chefia, porque a chefia, como eu falei no início, a comunicação é muito importante. Então, eu, por exemplo, falo com meu chefe todos os dias, eu falo com o meu time todos os dias, 15 minutos por dia para fazer um FUP, para ver se está todo mundo bem, dar umas risadas e tal, e vou tocando a vida, né, conforme os assuntos surgem. Mas a questão de visibilidade, pares, por exemplo, as pessoas perdem esse relacionamento, aquele momento do café, aquele almoço com uma pessoa que você não tem tanto contato, mas você almoça para fazer seu networking. Então, a questão da perda de networking em casa e, consecutivamente, perda de reconhecimento é algo que preocupa quem fica em casa. Por isso que eu digo que, a meu ver, acho que nem todo mundo vai ser, acho que foi a XP, né, que disse que vai fechar a sede ou vai fazer uma super sede lá em São Roque. Eu acho que as empresas ainda não estão preparadas para isso, honestamente, eu acho que não. Eu acho que vai ser um híbrido, né? Eu acho que vai ser... as empresas, de alguma forma, vão colocar uma política de flexi time, flexi office, flexi qualquer coisa, mas muito assim, tem que vir para o escritório 3 vezes por semana, porque o brasileiro não está... eu acho que culturalmente, para a gente, a questão do serviço para ser lembrado ainda é importante. E tanto é que é o que eu tenho visto no grupo dos RHs, né? O principal receio do pessoal é a falta de reconhecimento. Eu acho que tem muito a ver, Fernanda, aí, doutor André e Fernanda também. O Covid, ele veio desmistificar muita coisa, né? Olha, pessoas na idade não usam o celular para fazer telemedicina. As pessoas preferem fisicamente fazer uma compra e não uma compra via internet. Olha, não dá certo trabalhar em casa, não tem produtividade, tem que estar todo mundo junto no mesmo local. De repente, isso quebra e a gente vê agora soluções sendo realizadas, cada um buscando a sua melhor condição. Eu mesclo em casa, eu como home office, eu faço compra na internet, mas também vou passear no shopping. Quer dizer, eu vivo de uma forma mais ampla. Eu acho que é isso que a gente pode entender que está acontecendo nesse momento, né? A questão da flexibilidade, né? Doutor André, Fernanda, pode começar, Fernanda, por favor. Eu subscrevo, eu acho que é isso mesmo, né? A questão do poder de escolha, a questão da flexibilidade. Eu acho que tem uma palavra que vai ter que todo mundo ser depois dessa pandemia, é flexível.
Flexível, porque nem todo mundo encara da mesma forma, nem todo mundo lida da mesma forma. Tem gente que não suporta ficar em casa sozinha, tem gente que adora ficar em casa sozinha. Então, tem gente que se deu muito bem no home office, tem gente que não pode ouvir falar em home office. Então, é perfil, gente. A gente não pode obrigar todo mundo a se adequar da mesma forma. Então, acho que as empresas vão ser muito mais flexíveis. Nem 8 nem 80, sabe? Nem, de novo, minha opinião, não é nem opinião do GPA, é opinião minha, pessoa física. Acho que nem todo mundo vai, fecha a sede, desaluga, deixa eu entregar o prédio, vai todo mundo para casa, mas nem todo mundo vai ser das 8 às 6, todo dia aqui batendo ponto, como se nada fosse. Eu acho que vai ser muito um in-between aí, que vai todo mundo ter que aprender a lidar. Sim, a gente acabou de ganhar uma super ferramenta, né? Uma super ferramenta que é esse contato virtual. Tanto as escolas, quanto a capacidade médica, o trabalho, né? E agora a gente vai ter que aprender a lidar com essa ferramenta. Até onde é que ela vai? O que ela pode nos dar de melhor, não é? A psicologia já fazia teleconsultas há muito tempo, né? Agora ampliou. E eu acho que vai ser aí uma das áreas da saúde que vai ter que ampliar ainda mais porque a gente vai ter problemas psicológicos desse isolamento. O ser humano não estava com isso no seu roadmap de ficar dentro de casa por 5 meses. Ele não estava pensando nisso. E vai trazer problemas. Então, agora, a gente vai ter que parar e balançar até onde eu vou com as teleconsultas, até onde eu vou com a aprendizagem virtual das escolas, mestrado, doutorado, graduação, criança, até onde eu posso ir com isso, né? Qual a nossa relação, esse encontro de outros países, até onde eu posso ir? A gente não estava habituado em ficar em frente a um computador. Também eu acho que os espaços de casas vão ser diferentes. A gente encontra nossos pais, a gente encontra as pessoas mais idosas da nossa família, eles segurando o celular, todo desajeitado. Eu acho que isso vai ter que se aprimorar, né? A gente vai ter que ter espaços adequados para esses encontros virtuais, a gente vai ter que ter esses ambientes, e a gente aprendeu a se relacionar nesses 4, 5 meses que estamos em isolamento, começamos a aprender, e isso eu acho que não vai ter fim. Até onde a gente vai, até onde isso é bom para o ser humano. Contando de uma forma anedótica, a nossa rede é uma rede internacional e a gente tem uma unidade lá em Taiwan. A maneira com que eles se resolveram, Sandra, com a tecnologia, foi fantástico. Como Taiwan encontrou uma saída para isolar os casos com Covid. Então, eles fizeram uma análise do Big Data, e se soubessem que alguém... a China é 130 quilômetros de Taiwan. Se alguém foi para a China, então eles já promoviam, desde janeiro, teste para essa pessoa para Covid. Então, quer dizer, eles tinham já tecnologia para isso. Todo o protocolo. Se positivasse, já desde janeiro, se positivasse, essa pessoa era convidada a se isolar em determinados hotéis que já estavam lá recomendados. Eles não fecharam nada, eles fecharam alguns hotéis com algumas pessoas em quarentena. E por onde ela passou, tinha lá a trajetória do paciente georreferenciada, e as pessoas que tiveram contato com ela eram convidadas a ser testadas. Então, o outro legado é a gente observar esse super case, Nova Zelândia, Taiwan, e ver o quanto a gente ainda pode melhorar. A gente tem aí o elogio da Fernanda Alsus, tudo bem, mas ainda tem muita tecnologia para melhorar, que independe tanto da parte médica, mas aí tem uma outra área crescendo, que é essa área da vigilância em saúde, mas uma vigilância muito tecnológica, né? Eu acho que a gente pode aprender muito com isso ainda. Pessoal, faltam 10 minutos para a nossa live acabar. Temos aí um espaço para a última resposta e também considerações finais, ok? Ok. Tem uma última pergunta aqui, então, da Vera Bejato. Ela fala, Fernanda, primeiro um elogio, né? Impressionante a sua capacidade de definir o dia a dia e os desafios do home office. Parabéns. E a segunda, você faz uso de aplicativos de saúde para engajamento de programas de saúde para os colaboradores?
A solução que agora veio para ficar na pandemia e pós-Covid-19? Ou seja, como solução para ficar após a pandemia e o Covid-19? Legal. A gente desenvolveu, então até a pandemia a gente usava os aplicativos da operadora, tá? Então, ou seja, nada muito específico. A gente utiliza uma ferramenta de BI, de Health Analytics, para controle de sinistro, acompanhamento de crônicos, essa coisa toda, mas não para o colaborador, para a utilização da área de saúde e do RH, ok? Durante a pandemia, a gente desenvolveu um aplicativo, então ele é caseiro, em que a gente centralizava todas as informações da Covid lá e todas as informações da companhia. Então, desde dúvidas, o que a pessoa pode, o que não pode, tudo. Então, a gente fez um aplicativo Covid GPA, basicamente, e dando também conhecimento de todas as iniciativas que o grupo fez, porque foram algumas dezenas de iniciativas. Né? A gente está falando de um grupo aí presente em quase todos os estados brasileiros, com exceção do Rio Grande do Sul, Espírito Santo e eu acho que é Amapá. Que são os únicos que a gente não está. Então, o grupo como um todo, né, com suas bandeiras, então, eram ações, assim, cada cidade era uma legislação, imagino que era consolidar isso tudo, uma loucura. O objetivo é a gente evoluir nessa parte de comunicação via aplicativo, então, a usabilidade do aplicativo ainda não é tão alta como a gente esperava, porque a gente ainda manda muita coisa por e-mail, a gente utiliza o Workplace como ferramenta corporativa de comunicação, mas o objetivo, sim, é evoluir e transformá-lo num aplicativo de saúde oportunamente. Perfeito. Mara? Acabou de surgir aqui uma pergunta da Ingrid, que de repente o doutor André pode começar e a Fernanda complementar. Ela diz o seguinte: o que percebo no home office é uma carga horária de trabalho maior, ou às vezes boicotada, como vocês acham que isso pode ser controlado, respeitado e até mesmo cobrado? É bom, em medicina ou até na gestão, a gente acaba se envolvendo com assuntos que não transcendem a tua hora, né? Eu acho que isso é um grande perigo, Mara e Ingrid, de a gente se tornar aí irresponsável com a gente mesmo na hora de botar limite. Isso é a Ingrid lembrou aí alguma dos desafios da gente quando a gente vai para home office. E também a relação tua com o teu paciente. Depende da maneira com que você vai se relacionar com esse paciente, com essa carteira de cuidados que você vai ter, você pode abrir aí uma lacuna que te deixa escravo. Para isso, assim, dentro da Davita, por exemplo, onde é que a gente tem feito, a gente tem colocado os médicos em determinadas horas para home office ou cuidando de pessoas dentro de um certo nível. Não há uma possibilidade de ele fazer teleconsultas a hora que ele quer. Para isso, a gente teria pessoas pagas para fazer isso, né? Já a gestão, às vezes, como foi essa pandemia, aí transcende. Aí você vai trabalhando, mas também respeitando o querer do funcionário, o querer do colaborador. A equipe da TI Health Analytics conseguia trabalhar tranquilamente até as 11 horas da noite, aí a gente observava aqueles horários e transpunha os horários, flexibilizando. A palavra flexibilizar e inovar foram as palavras mais latentes aí nos últimos meses, mas isso é realmente importante, a gente não pode tornar refém disso. Por isso que é uma tecnologia que vem, a gente vai ter que se adaptar com essa ferramenta e saber todas as potencialidades e desafios aí para botar limite. Eu acho que é isso. No começo foi um desafio home office, né? Então, acho que todo mundo teve problema, rede, VPN, de novo, né? A gente fez de um dia para o outro que uma empresa demoraria 1 ano, 2 para fazer. Então, passado esse momento de instabilidade, a partir da segunda semana, e isso no GPA, a gente fez muita comunicação de como ter um ambiente de home office saudável. Então, dicas básicas, desde criar um ambiente de trabalho em casa, separado do resto da casa, um canto seu de escritório, ser disciplinado.
Então, se você está habituado a trabalhar, não sei, se no GPA a gente já tinha o flexi time, né? Então, o colaborador escolhe a hora de entrada e a hora de saída. Ele podia entrar a qualquer horário entre 6h30 e 10 da manhã e poderia sair entre 4 da tarde e acho que 7 da noite, não sei, 7h30, eu acho. Enfim, então, o que a gente sugeria qual é o seu horário? O seu horário é das 6h30 às 4h? Tem muita gente que entrava às 6h30, é uma empresa que a galera gosta de correr no parque e tal, então 6h30 já estava na mesa. Se o seu horário é das 6h30 às 4h, faça das 6h30 às 4h no FlexiTime em casa. E a gente orientou muito a liderança a justamente, por exemplo, o meu horário é das 10 às 7h. Poxa, se eu sei que tem gente do meu time trabalhando das 6h30 às 4h, eu não vou marcar FUP com a galera às 6h30 da tarde. Porque aí eu tô indo contra até o que a gente está sugerindo. Então, a gente já estava acostumado a encontrar com as pessoas durante 5 horas por dia, porque né, o resto se espalhava. Então, a questão de criar rotina, fazer um esforço conjunto da liderança para entender o que está acontecendo na vida do colaborador, e aí tem gente que quer falar, tem gente que não quer, mas, de qualquer forma, a questão de ser mais produtivo, a gente incentivou muito, assim, demos várias palestras, nunca foi obrigatório, né? Então, o time de treinamento desenvolveu muito, muito conteúdo caseiro mesmo. O próprio time de treinamento se reinventou e fazia conteúdo caseiro de como ensinar as pessoas a trabalharem de casa e deu bastante certo, assim. Mara, continua? Acho que se for bem rapidinho, tem uma pergunta aqui da Luciene, né, Sandra? E aí, se der para fazer rapidinho já as considerações finais, dá tempo. Vamos lá. Eu continuo sem o meu permitinho. Ok, sem problemas. A Luciene Múrcia, ou Murcia, né? Na pandemia, noto a sensibilização das pessoas proporcionada pelo home office. Como auxiliar os colaboradores quanto ao exercício da inteligência emocional na organização Espaço, Tempo e Solidariedade? Rapidinho e já indo embora. Perfeito, perfeito. Posso começar? Por favor, doutora Andréa. A higiene veio junto aí também, a higiene de lavar as mãos, de usar as máscaras, veio junto também com uma obrigação, né, ou pelo menos o pedido, o desafio, de a gente continuar fazendo exercícios, mesmo com as academias até então fechadas, até pouco tempo fechadas, exercícios físicos, mas também exercícios mentais, de conseguir encontrar paz, não só pelo isolamento, mas por todo esse medo que foi causado, não é? O que a gente viu foi pessoas que podem se deslocando para o interior. Isso foi um movimento muito importante de pessoas procurando casas no interior. O Airbnb funcionou aí muito, locando casas no interior, onde é que as pessoas continuaram seu home office em ambientes mais naturais. Isso pode ser também mais um legado, onde você se desloca para trabalhar em outro ambiente, com maior produtividade, mas trabalhando aí as suas questões emocionais, suas questões de privacidade mental e de acalmar aí essa turbulência que a gente está vivendo. Outra coisa que a gente notou, isso tem sido cada vez mais demonstrado, ginástica, yoga, exercícios conjuntos, mesmo familiares, aplicados dentro de casa, né? Então, no Instagram, pulverizou uma série de exercícios físicos feitos. Até outro dia foi apresentado ao acrochair, né? Que é uma dança em volta de uma cadeira, substituindo aí a necessidade, a vontade das pessoas dançarem. Então, estão fazendo isso dentro de casa. Eu acho que o ser humano é uma pessoa... o ser humano é apto para desenvolver sua potencialidade, mesmo nesses momentos de isolamento, o que vai trazer nova arte, nova cultura, novo olhar para a nossa vida. Né? Então, a pandemia deixou também esse legado, esse desafio, e a gente está saindo muito bem, tem muita criatividade em jogo.
Tempo esgotado, gente. Então, nós vamos aí para as nossas considerações finais. Muito obrigada, doutor André, Fernanda e Sandra. Eu agradeço também a nossa audiência. Sigam a ZAP em nossas redes sociais, inscrevam-se no canal e continuem acompanhando as próximas lives, sempre às quintas-feiras, ao meio-dia. Um grande abraço a todos e também muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Até a próxima! Até mais.